E aí, à medida que o pessoal for entrando, eu vou estar adicionando aqui para a gente estar dando início à nossa conversa de hoje. Joia. Aninha chegando. Bom dia, Eu ia falar Aninha. assim com o Bertolli que o Galo cantou lá no fundo. Eu ouvi mesmo. Cantou mesmo, tem um galo ali no vizinho ali. Aliás, era meu esse galo. Viu? Eu moro numa chácara, por isso que ele está falando isso. É? E o galo fica aqui beirando a cerca, acho que ele tem saudade de mim, que ele fica andando aqui o dia inteiro aqui. Eu jogo um milho para ele ali e ele canta o dia inteiro mesmo, esse danado. Um baita de um galo vermelho. A raça Brahma. Ó, dá água na boca. É o mais bonito, né? Além de ser bonito, ele dá um volume enorme na panela de pressão. Ah, E o nome dele lembra uma gelada, né? Tem isso também. Brahma, raça Brahma lembra gelada. Estamos com 12. Vamos começar? Ana, quer falar alguma coisa, Ana? Para nós começar? Pode estar iniciando, Bertolli. Então vamos lá. Peraí, deixa eu abrir um arquivinho aqui. Não dá para desligar o galo, viu? Bom dia a todos. Já começou a gravação ali. Nós estamos agora iniciando a nossa entrevista com o Hugo Roque. O Hugo, ele é formado em publicidade e propaganda, mora na cidade de Bauru, né? Você é natural daqui, né, Hugo? Eu sou natural de Assis. De Assis, natural de Assis, mas trabalha e reside em Bauru. E é pós-graduado em marketing. Ele trabalha como consultor de marketing e vendas no Sebrae, São Paulo, no escritório regional de Bauru. O Sebrae, para quem não sabe, é uma entidade, um lugar onde se direciona cursos, tudo, fomentar o comércio, a administração de empresas, né? Depois você vai falar mais a respeito disso, mas todo empresário, todas as pessoas comuns também que querem aprender alguma coisa do mundo corporativo, ou do comércio, ou de qualquer coisa relacionada à economia, ou várias outras áreas, o Sebrae ajuda, tem cursos, tem profissionais como o Hugo que dão cursos e palestras e um monte de projetos de incentivo para essa área aí, certo? Estou certo, né? Tá certo, verdade. Teve um período da minha vida que eu fui comerciante em rancharia e eu fazia muitos cursos pelo Sebrae. E depois, um período como empresário, proprietário de escola, eu também usava o Sebrae no estado de Goiás, através da Associação Comercial da cidade lá. Bom, serão feitas várias perguntas para o Hugo. Essas perguntas foram previamente enviadas por alguns alunos e, a qualquer momento, você pode clicar em levantar a mão para fazer alguma pergunta para o Hugo. Ele vai estar respondendo, eu vou mediar isso aí, você faz a pergunta pelo chat também, né? Onde você pode escrever lá qual que é a sua pergunta. Que nem a Giovana colocou lá, isso que eu ia falar, tem um galo doidão aí, ele não é doidão não, ele é alegre igual o dono dele, não para de falar. Bom, eu gostaria que o Hugo, então, se apresentasse para a gente. O Hugo foi uma indicação da professora Marisa, né, nossa professora Marisa, ele é primo da professora Marisa, e é um profissional, então, da área de propaganda, marketing, e trabalha no Sebrae. Por favor, Hugo, pode... Bom dia, então, Bertolli. Você vai ver, daqui a pouco está cheio de gente aqui. Bom dia, então, Bertolli, Marisa, pessoal que me acolheu aí, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder bater esse papo aqui com vocês hoje. Como foi falado, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tenho quase 37 anos, segunda-feira faço aniversário. Então, eu tenho quase 37 anos e trabalho já há quase 20 com marketing e propaganda, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda lá pela Universidade de Marília, pela Unimar. Então, e eu sou
eu sou de Assis, né? Minha família é de Assis, eu sou nascido e criado em Assis. Meu pai é de Paraguaçu Paulista, né? A família Ruff tem bastante raiz aí em Paraguaçu Paulista. E então, durante 4 anos aí, eu vivi uma vida mais pesada, né? Trabalhava o dia todo e pegava o ônibus à noite, ia para Marília para fazer faculdade, né? Chegava meia-noite e pouco em casa, estudava dentro do ônibus, né? Na hora que dava. E mas é uma vida meio sacrificante esse período de faculdade, que é um período que você só trabalha e você não vê dinheiro, né? Mas depois a gente com a nossa formação. O importante é a gente sonhar, né? Eu ouvi muitas coisas pesadas durante meu período de faculdade, inclusive da minha própria família, né? Quando eu decidi fazer publicidade e propaganda, eu ouvia muito que não tem campo aqui no interior, né? Ninguém valoriza esse tipo de profissional aqui no interior, né? Ana Luísa, aniversário não. O presente é de todos, né? Que bom. E há 7 anos e meio eu me mudei para Bauru para trabalhar no Sebrae, né? Eu sou casado com a Gabi, nós estamos grávidos, né? Do nosso primeiro filho, vai se chamar Pedro, e já se chama Pedro, né? E vai Eu tenho nascer netinho, Pedro, hein? Você tem um netinho Pedro também, Bertone? Então, o Pedro está chegando aí em novembro. Então, nesse período aí que eu me formei, né? Me formei com bastante dificuldade, vim de uma família bastante pobre, né? A gente ainda periferia de Assis mesmo, mas tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de me formar em publicidade e propaganda. E daí, durante o curso, a faculdade de publicidade, ela te prepara muito para trabalhar em agência de propaganda, né? Dentro das áreas de comunicação. Então, se aprende muito aí cada setor da agência de uma agência de propaganda, né? Eu que sou jovem há um pouco mais tempo, na minha época não tinha marketing digital, por exemplo, não tinha mídias sociais, né? Quando eu fiz faculdade, não tinha nem câmera digital, por exemplo, né? Não tinha internet no celular. Então, era um outro momento, né? Tanto que eu tive aula de fotografia na faculdade com câmera analógica, né? Então, pessoal mais jovem, qual que é a média de idade dos alunos aí, Bertone? Entre 15 e 17 anos. 15 e 17, né? Acredito. Acho que esse pessoal nem lembra de uma época, tem um período bem antigo assim, Bertone. Quando eles nasceram, já nasceram via internet. Né? Acho que eles sabiam que antigamente dava para comer alguma coisa sem tirar foto antes, sabe? Bem antigamente, né? Eu fui o primeiro a me conectar à internet na cidade de Auriflama, São Paulo. Era aquela internet de escada, ligava para um provedor em São José do Rio Preto ou Araçatuba. E era uma ligação interurbana, lembra disso? Era caríssimo. Em casa também tinha isso daí. Conectava depois da meia-noite. Mas você é muito velho, não? Eu não sou muito velho, não. Mas você sabe que eu gosto muito de marketing, Bertolli, porque a gente falou antigamente, coisa de 5 anos atrás, né? O marketing ele é muito rápido, a inovação é muito rápida, né? Tecnologia evolui muito. A gente tem internet no celular, quando veio o 3G para a gente, ele veio em 2010. Então, nós estamos falando de uma mudança muito grande na sociedade em 11 anos. Né? O WhatsApp tem menos de 10 anos. Então, olha o quanto que o WhatsApp modificou a nossa vida, né? As nossas relações, Você vê quando cai a internet, a gente não consegue mais produzir, né? Não consegue mais trabalhar, não consegue mais... correndo para todo lado, né? Tentando arrumar, né? E daí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, e daí foi um caminho que eu mesmo fui trilhando, né? Durante o período da faculdade, eu fui percebendo que a propaganda, ela representava uma área muito pequena dentro de uma empresa, sabe? E existe algo que vem acima da propaganda, que é o marketing, né? Então, só que eu não tive nenhuma aula de marketing durante a faculdade, né? A faculdade que eu tive, ela realmente foi muito focada aí em propaganda em si.
E daí eu comecei a estudar por conta, né? Comprei alguns livros, óbvio que eu me formei em 2005. Daí eu comprei alguns livros de marketing, né? Da área de planejamento, quis entender mais da parte de gestão de empresa, de administração. E daí, em 2009, eu fui fazer uma pós-graduação em administração de marketing. Eu fiz uma pós-graduação lá em Londrina, na UEL, em 2009. E ainda assim, lá não tinha, a gente ainda não estava na era das redes sociais, né? Dos smartphones e tudo mais, né? Então, daí nesse período eu trabalhava como gerente de uma indústria de cosméticos, então eu estruturava toda a área de marketing, eu tinha a parte de design que eu nunca gostei da parte de design, por incrível que pareça, né? Apesar de ter feito publicidade e propaganda, eu sempre gostei da parte de planejamento e sempre gostei de escrever, né? Então sempre escrevi bastante e então foi muito legal assim esse período, né? Eu gerenciava uma equipe de 5 pessoas, que eram entre designers, estagiário, programador. Então a gente trabalhava aí com lançamento de produtos, né? E ali eu comecei a ter uma noção um pouco maior do que é a administração de uma empresa, né? O que significa um departamento de marketing, um departamento comercial. Eu sempre trabalhei muito forte na parte comercial também, com treinamentos para... Lá em meados de 2010, foi quando eu me tornei palestrante. Então, eu me tornei palestrante numa situação bem interessante, viu, Bertolli? Eu estava num churrasco e já era de madrugada, né? E tinha um amigo meu que ele estava namorando com uma moça, ela era gerente de uma rede de concessionárias da John Deere, de tratores, né? E ela me perguntou, puxa, você trabalha com marketing? Eu falei, trabalho. Ela falou, puxa, eu queria um treinamento, né, na área de liderança, na área de vendas. Né? Você sabe quem que faz esse tipo de treinamento? Eu falei, como é que você quer isso aí? Ela, é um dia inteiro para 27 gerentes e diretores dessa rede de concessionárias, né? Daí eu falei, eu faço. Meti a cara e assumi o compromisso. Daí ela me pediu um orçamento, eu mandei um e-mail, né? Um orçamento por e-mail. Ela aprovou em 2 minutos. Eu falei, cobrei barato, certeza, né? Não sabia nem cobrar, né? E daí foi muito legal, foi uma experiência muito boa, me senti muito bem. Eu sempre fui aquele aluno, desde a época da faculdade, desde a época da escola, que não tinha vergonha de falar em público, não tinha vergonha de me expor, né? Então, eu sempre entendi que se eu quisesse conquistar alguma coisa na vida, eu teria que me expor, né? E quando a gente se expõe, quando a gente se coloca lá na frente, a gente vai ter que assumir um risco, né? Tem um livro muito bom de uma americana chamada Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então, quando a gente se coloca aí nessa situação ela chama de vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é uma das faces da coragem, né? Então, sempre que a gente... E a gente tem visto muito isso nas mídias sociais, né? É muito fácil bater em quem está lá na frente, né? Em quem está se expondo, quem está fazendo alguma coisa efetivamente, né? Então, eu sempre tive uma coisa comigo, eu sempre pratiquei arte marcial, né? Sempre gostei de luta, desde a minha infância. E é muito fácil a gente assistir uma luta pela televisão, não é? É muito fácil a gente assistir um jogo de futebol pela televisão e criticar quem está lá na arena, né? Criticar quem está lá dentro. Mas quem constrói alguma coisa, todo o mérito ele é da pessoa que está lá na arena, né? Que tem a coragem de se expor, tem a coragem de tomar decisões, né? E daí a gente vai ver na vida muitas pessoas que passam a vida inteira sem produzir nada, sem sonhar, sem executar, sem planejar, sem viver, né? E essas pessoas passam a vida toda aí condenando os outros, né? Criticando os outros. A gente tem visto muito dessas brigas aí na internet, nas mídias sociais.
mas o difícil mesmo é estar lá na frente, né? Então, eu sempre tive grandes sonhos, né? Eu sempre soube onde eu queria chegar. Hoje, graças a Deus, eu cheguei onde eu queria, mas ainda tenho muitos sonhos, né? Hoje eu também sou professor universitário e eu dou aula na faculdade que eu me formei, né? Eu não dou aula na graduação hoje, mas eu dou aula na pós-graduação, num MBA de marketing. Então é uma delícia para mim, sabe? Não tem dinheiro que pague você poder voltar lá na faculdade que você se formou. E eu falo que como professor, o meu propósito de vida é formar profissionais de marketing, de propaganda, 10 vezes melhor que eu brinco. Mas para saber 10 vezes mais do que eu. Então, eu percebo que, assim, houve um período onde um diploma, ele significava muito, né? Então, você se formar, ele era meio que uma garantia de sucesso, né? Hoje, não mais, né? Tem muita gente formada em todas as áreas. Então, todas as áreas, eles têm muita concorrência. E daí, eu gosto, eu já, né, como gerente também, já faz 11 anos que eu trabalho, 10 anos que eu trabalho como consultor de empresas, então eu participo de muito processo de contratação, né? Principalmente na área hoje para departamentos de marketing e área comercial de vendas, né? E eu percebo que cada vez mais o currículo, ele é dado um termo para isso que é chamado de hard skills, né? As hard skills é o que a faculdade consegue te formar, né? Então, a parte técnica, a parte de conhecimento de como fazer, né? Só que eu percebo que cada vez mais no mercado tem sido exigido dos profissionais a chamada soft skills. Então, quando a gente vê, eu estava lendo recentemente um estudo que dizia quais são as características dos profissionais do futuro, né? Quais as características mais vão ser valorizadas pelas empresas no futuro? Criatividade, flexibilidade, saber lidar com problemas complexos. Essas são as 3 principais características dos profissionais do futuro. Então, quando a gente fala de criatividade, não é simplesmente, né, e eu, pela minha profissão, né, de publicitário, eu pulso criatividade, né? E a criatividade é o quê? É você fazer coisas diferentes com aquilo que você tem disponível, né? Então, com o recurso financeiro que você tem disponível, com o recurso de pessoas que você tem disponível, com a tecnologia que você tem disponível, né? Hoje se dá um nome de disrupção, né? Disruptura. Na minha época, antigamente, a gente chamava isso de pensamento lateral, né? O que é o pensamento lateral? Você pega uma situação e você pensa de uma forma diferente. Você tenta dar um olhar diferente para aquilo, né? Isso é criatividade. É tentar enxergar a mesma coisa que todo mundo está enxergando por um outro ângulo. Então, quando a gente fala de flexibilidade, então essa ideia também, eu fui contratado para fazer tal coisa, então eu só vou fazer aquilo? Não, né? Eu sou contratado para resolver os problemas da empresa. E quem que é promovido numa empresa? Não é aquela pessoa com mais tempo de casa, né? Eu vejo muitas vezes isso acontecendo, né? A pessoa, nossa, eu estou há 20 anos aqui na empresa, nunca me deram uma promoção. Mas está há 20 anos fazendo o quê? Fazendo o mínimo, fazendo aquilo que te pedem, né? De repente, muitas vezes acontece isso, entra um profissional mais jovem, mais novo, né? E de casa, e de repente, em pouco tempo, ele vai lá e ele recebe uma promoção. E daí, às vezes, fala, poxa, mas a empresa é injusta. Não, a empresa não é injusta. A gente tem que ver o que aquele profissional entrega efetivamente para a empresa. E a gente vai entender que muitas vezes entrega mais. E entrega mais com os mesmos recursos, porque a empresa é a mesma, né? Então, assim, eu olho hoje a minha rotina é pesada de trabalho, né? Teve muitos dias que eu trabalho os 3 turnos, né? Terça-feira foi um dia, né? Eu comecei 8h30 da manhã, parei 11 da noite, né? Atendi consultoria o dia todo, dei aula à noite, né?
Então, o que acontece? Quando a gente quer conquistar alguma coisa, às vezes a gente vai ter que fazer mais do que o básico, mais do que o óbvio, né? Então, assim, no Sebrae a gente atende, então, empresas, como o Bertolli falou. E no Sebrae a gente tem várias frentes de trabalho. Tem o pessoal que quer empreender, né? Que eles pensam em abrir uma empresa. A gente, no Sebrae, nós chamamos esse pessoal de potencial empreendedor. Então, é aquela pessoa que ela chega lá com um sonho, né, com um desejo, eu queria abrir uma empresa, né? Então, o primeiro passo para você abrir uma empresa, para você planejar, é você ver aquilo que você gosta de fazer. E se eu puder dar uma dica para vocês, não persiga o dinheiro, sabe? Porque tem muitos empresários que eles chegam lá e falam, o que está dando dinheiro? Nada. Nada dá dinheiro, né? Como Cortella fala, a vaca não dá leite, né? Então, você tem que ir lá tirar o leite da vaca, né? Então, muitas vezes, a Giovana está falando aqui, deixa eu ler, deixa eu abrir o chat. Ela pergunta, ela fala que já teve vontade de fazer publicidade e propaganda, mas fiquei com medo de ter poucas áreas de atuação. Você pode falar um pouco sobre isso depois? Depois, durante a conversa, você vai... A Giovana é fera, hein? A Giovana é faladeira. Ela é da propaganda. Ela é, né? Eu também sou. Muito inteligente, gosta muito de falar e participar. Giovana, sabe o que determina o sucesso de alguém? É o tamanho do sonho da pessoa. É o tamanho do sonho da pessoa, isso que determina o sucesso. Né? Eu passei por muitas dificuldades quando eu me formei, né? Então, eu me formei jovem, eu entrei com 17 anos na faculdade, então com 21 eu já estava formado. E o que aconteceu? Durante o meu período de faculdade, eu nunca consegui nenhum estágio, porque eu ficava oscilando entre... Eu trabalhava em Assis e morava e fazia faculdade em Marília, né? Então, eu não conseguia conseguir um estágio lá em Marília, por exemplo, porque eu tinha que mudar para lá, eu não tinha dinheiro, né? Então, eu tinha que trabalhar em Assis e viajar. Na época, eu ganhava R$300 por mês e eu pagava R$130 de ônibus, né? Só por mês de viagem. Então, assim, eu não via dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro. Então, a minha mãe me ajudava, né, a pagar a faculdade e foi um período muito difícil, né? E eu não conseguia nenhum estágio, eu era muito frustrado por isso, sabe? E daí, quando eu já passei por mais de 20 empregos. Então, assim, mas eu nunca deixei o sonho morrer dentro de mim. 3 anos depois de formado, né, eu trabalhava numa transportadora e que eu odiava trabalhar com aquilo, né? Não era um emprego que eu gostava. E daí eu fui sendo transferido, né? A transportadora me mandou para morar lá em Ribeirão Preto, depois me mandou para morar em Lins. Eu fiquei 3 meses em Lins, dormindo num colchão no chão, né? Me largaram abandonado lá. E foi um período bastante difícil, né? Lá em Ribeirão Preto também, né? Eu morava sozinho num hotel de beira de estrada, né? Então, foi um período bastante difícil, assim. E daí, quando eu voltei para Assis, eu fui demitido, né? Voltei para casa da minha mãe, quebrei a perna 1 semana depois, fiquei 7 meses desempregado com a perna. A empresa que eu trabalhava não pagou meu acerto, eu tive que entrar na justiça. E daí eu fui trabalhar de caixa de supermercado, né? Então era bastante frustrante para mim, assim, sabe? É um salário baixo. Eu tenho 1,92 m de altura. Então eu sofria muito para trabalhar no caixa, né? Porque aquela cadeira machucava muito minhas costas, né? E daí a gente vai passando essas dificuldades, a gente chega a perder a esperança, sabe? Mas até que eu consegui um emprego nessa indústria que eu falei, que estava começando, né? Ele não tinha nem como pagar meu salário, né? E na época meu salário era R$650, né? Então, mas eu fui, né? Acreditei no propósito daquela empresa. Hoje é uma multinacional
Aquela empresa cresceu muito. Hoje eles se mudaram para Portugal, né? Eles têm uma unidade grande em Portugal, já atende o mundo todo, né? E eu fico muito feliz de ver que eu fiz parte daquela sementinha lá do início, né? Então fui lá fazer aquela. Só que eu sempre tive para mim isso, sabe? O tamanho do sonho de uma pessoa é o que vai determinar o sucesso ou não, né? Se você for fazer publicidade e propaganda, é uma belíssima área que tem mercado, tem falta de profissionais. Na verdade é o seguinte, né? O povo se assusta na hora que eu falo isso, mas no Brasil não falta emprego, né? Às vezes a gente lê as matérias, a quantidade de desempregados, não falta emprego no Brasil, porque todos os dias, olha, eu atendo entre 1.000 e 1.200 empresários por ano, né? Entre consultorias individuais e cursos que eu dou, né? Palestras. Eu cheguei a atender a 1.500 empresários no ano. Tem muitos empresários que eu converso que têm muita dificuldade de contratar, sabe? Daí ele fala, puxa, eu estou aqui com a vaga aberta já faz meses, já analisei um monte de currículo, já conversei com as pessoas, né? Então, assim, tanto que até o método de seleção das empresas, de algumas empresas, tem mudado, já não se analisa mais currículo, né? Vou dar uma dica para vocês. A gente tem sempre estagiários, né? Então, nós temos 4 estagiários aqui no Sebrae. Então, são contratos de 2 anos, né? E é um estágio muito bom, o Sebrae paga muito bem, tem plano de saúde e tudo mais, né? E daí, quando abre a vaga, então eu trabalho com vários colegas que também são professores, né? Então, a gente sempre pergunta para os professores das faculdades, né? Poxa, me indica aí alguns alunos, né? Então, os alunos mandam por e-mail o currículo deles. Sabe qual que é o primeiro critério que a gente analisa? É o que o aluno escreveu no corpo do e-mail. Chega um monte de e-mail que o aluno, ele só anexa o currículo e envia, ele não tem a capacidade de escrever alguma coisa no corpo do e-mail. Não tem a capacidade de escrever, boa tarde, eu sou o Hugo, eu estou me candidatando aí à vaga de estágio, ou seja, não escreve nada. Sabe o que acontece? Esses a gente já descarta de cara, nem abre o e-mail. Porque, poxa, será que essa pessoa está com tanta vontade de trabalhar assim? Né? Se ela não sequer escreve alguma coisa, né? Sequer ela tenta se vender, porque perceba que quando você manda um e-mail, é a hora que você está tentando se vender para uma empresa, né? Então, assim, todas as áreas dão dinheiro, Giovana. Todas as áreas têm oportunidade, né? Eu tenho um amigo aí em Assis que está super bem. Ele está no último ano de publicidade e propaganda. Ele, por se inspirar em mim, né, um menino novo, por se inspirar em mim, ele quis fazer publicidade e propaganda. E eu arrumei para ele o primeiro estágio dele com um amigo meu que tem uma agência de propaganda aí em Assis. E ele ficou 6 meses naquele estágio, daquele estágio ele já arrumou outro emprego, e hoje ele já gerencia uma área, né, na TOTUS, que é uma mega empresa de tecnologia em Assis, né? Numa área a gente chama de sucesso do cliente, né? É uma área que analisa a experiência do consumidor. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui. Acho que o Bertolli está com problema de conexão. Acho que ele deve ter caído, né? Legal. Hernani, Sim. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta para o Hugo. Pode falar, Tânia. Ô, Hugo, tudo bem com você? Bom dia. Estou te ouvindo aqui. É um prazer te ouvir. Que bom, Tânia. Ô, Hugo, eu ouvi você falando e, nossa, me chamou muita atenção essa questão, né, de que a pessoa, às vezes, ela se coloca para o mercado de trabalho sempre querendo receber alguma coisa, mas com muito pouco a dar, né? E às vezes você falou assim, a pessoa foi contratada para fazer uma coisa e ela só faz aquilo, ela não mostra
interesse, vai além. Como que isso é importante, né? E isso começa já no ensino médio, já dentro de casa. A pessoa precisa ter iniciativa, né, Hugo? Precisa querer contribuir, precisa ser proativa, precisa se colocar no mundo, né? Sem ficar esperando só o que as outras pessoas podem fazer por si. Isso é um diferencial, não é? Na hora de uma contratação? Esse é todo o diferencial, Tânia. Eu percebo quantos empresários sofrem, né? E eu tava até analisando, estava lendo um estudo que nem era nacional, um estudo americano, do porquê que algumas pessoas alavancam na carreira e outras não, né? O que acontece? Quando a gente arruma o nosso primeiro emprego, os nossos primeiros empregos, né? A gente não vai conseguir entrar numa área gerencial, você não vai virar gerente em 6 meses, né? Então, normalmente, você é contratado para tirar xerox, para, né, para organizar a caixa, para fazer, às vezes, Limpar o chão. limpar o chão, fazer trabalhos operacionais, né? Então, levar documento, na minha época chamava office boy isso, né? Então, você leva documento, você vai no banco pagar uma conta, né? E daí, o que acontece? O jovem, ele tem uma sensação de que ninguém está vendo o trabalho dele, né? Porque ele faz trabalhos operacionais. E daí, a ansiedade do jovem, né? Igual a gente estava falando de internet aqui, a gente sabe o que era você ficar uma noite inteira na internet para baixar um MP3, para conseguir ouvir uma música, né? E hoje, o que acontece, né? 5 segundos hoje na internet, ele é uma eternidade, né? Basta ver o que acontece quando a gente quer assistir um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda de 5 segundos. O seu dedo já fica ali, né? Apertando para poder passar logo. Aparecia aquele botãozinho do pular anúncio. Né? O desespero para passar logo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, nessa ansiedade, o jovem ele já quer ser promovido no primeiro mês, ele já quer ter aumento de salário, né? E eu tenho percebido muito, Tânia, que eu tenho falado sobre isso, que a maior parte das pessoas elas não fazem o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Às vezes são pequenas tarefas do dia a dia bem feitas, né? Outro dia eu fui comer um pastel com a minha esposa na praça, né? Então estava bem cheio, né? Bem lotado. Então, assim, como eu sou consultor, né? Então o meu olhar ele é muito clínico. É clínico, né? Eu olhava dentro lá da barraquinha e os funcionários batendo cabeça, eu falava, nossa, como falta processo aí dentro, né? Eu via, por exemplo, 2 pessoas cortando tomate no meio da noite, ou seja, esse tomate tinha que ter sido cortado antes, né? Então, atrasou muito o pastel, que era para ser meia hora, demorou 1h20, por exemplo, né? Então, eu via 2 pessoas para botar um pastel numa sacola, uma segurava a sacola e a outra punha o pastel. Eu falava assim, então a pessoa não consegue fazer o básico bem feito, né? E daí, na hora que foi... Eu estou olhando lá dentro, a gente está sentado numa mesa, eu estou olhando lá dentro, né? Daí eu vi que eram os nossos pastéis. E daí eu vi, a menina pegou a bandeja e perguntou para a outra onde era a mesa. Eu vi a outra moça apontar a mesa, eu devia estar, sei lá, a menos de 10 metros né, do trailer. A menina veio, ela andou 5 metros, ela olhou em volta, voltou, porque em 5 metros ela já tinha esquecido qual que era a mesa. Daí ela voltou para perguntar de novo, daí ela veio e entregou o pastel. Na hora de pagar, eu fui pagar por aproximação. Daí tinha um senhor que estava no caixa, que eu imagino ser o marido da dona, né? A dona estava fazendo lanche e pastel. E daí ele esbravejou, falou, eu não sei passar por aproximação. Poxa, aprende. Isso é para a gente ver que também não é só coisa de idade, sabe? Não é só o jovem que às vezes não... Daí a mulher, a dona, teve que parar o que ela estava fazendo para vir passar, sendo que é extremamente intuitivo. Você aperta o botão, vai aparecer,
Você digita o valor, é seguir a ordem, né? Então, muitas vezes as pessoas elas olham e falam, eu não sei fazer isso, mas tenta. E daí uma dificuldade que eu atravesso como professor, e isso é muito, né, as gerações mais jovens têm sofrido muito com isso, né? Não tentar, não ir até o limite. Então, muitas vezes eu explico uma atividade, por exemplo, né? Isso eu estou falando de pós-graduação, não estou nem falando de graduação, né? Eu vou lá e eu explico a atividade. Eu termino de explicar, beleza, pessoal, vamos lá então? Mas não dá 3 segundos, Tânia. Um aluno já fala, professor, você pode vir aqui? Daí eu vou lá, Sim. daí ele fala, viu, como é que eu faço? Eu falei, então, acabei de explicar. Ah, mas é que... Eu falei, sabe o que você quer que aconteça? Você quer que eu faça para você? Respostas prontas, né? Vai até no seu limite. Vai até no seu limite. Faça o que dá para fazer. Faça o que dá. Vai até no teu limite. A hora que esgotar o teu limite, a hora que você fala, puxa, daqui não vai mais. Daí você me chama. Porque se eu fizer para você, você não vai aprender. Então, se você me permite eu contar uma história rapidinha da minha graduação, foi assim, biologia, primeiro semestre, eu tive matemática aplicada, física aplicada. Falei, caramba, vou fazer biologia para não ter que ter matemática, né? Me aparece matemática. Acabei, bem no primeiro semestre. Meu professor de física aplicada foi o cara que me ensinou a chegar no meu limite e romper. Eu peguei um exercício, comecei a fazer, me esforçando ali, não dei conta, levei para o professor, falei, professor, só consegui chegar aqui. Ele falou, mas e se você der uma olhadinha aqui, presta atenção nesse detalhe, volta lá. Aí voltei lá, olhei, desenvolvi, tal, cheguei num outro lugar de onde eu não consegui avançar. Falei, é agora, né? Já era. Isso, tipo, meia hora depois. Daí voltei lá na mesa, professor, foi o que deu. Vou entregar. Não, mas peraí, dá uma olhadinha aqui, presta atenção nesse caminho, não sei o quê. Ele me devolveu para minha mesa 7 vezes. E aí, na última vez, ele me entregou e falou assim, tá vendo? Você sempre pode mais. Se eu tivesse pego na primeira, você não ia saber do que você é capaz. E aí foi um aprendizado muito grande para mim. Às vezes as pessoas acham que a gente, como professor, está sendo chato, né? E pegando no pé, mas não. É porque a gente sabe do potencial das pessoas. Outra coisa que eu gostei do que você falou foi que você não foi gerente no seu primeiro trabalho, né? Você teve um percurso. Eu tive vários empregos. E você teve que enfrentar muitas dificuldades. Às vezes a pessoa quer chegar e já ser o gerente, né, da empresa logo no primeiro momento, não sabe que tem uma trajetória a ser percorrida, né? E isso é muito importante. Às vezes você vai fazer alguma coisa que você não está afim, mas que é importante para você chegar onde você quer, né? Eu gosto muito de um filósofo chamado Foucault. O Foucault diz que a gente só segue uma regra, a gente só faz alguma coisa quando a gente entende a importância daquilo, né? Então, o que acontece? Por que a gente usa cinto de segurança? Basicamente por 2 motivos, né? Ou porque a gente tem medo de se machucar, ou a gente tem medo de tomar uma multa. Então, quando a gente vai trabalhar numa empresa, muitas vezes o gerente, o dono da empresa, né? E perceba, hoje eu sou consultor, mas eu tenho um gerente, eu tenho diretor, né? Tenho superintendente, tem um monte de gente acima de mim, né? Então, assim, muitas vezes as coisas, eu tô lá embaixo na escala, né? Então, o que acontece? As coisas vêm, as metas vêm, né? Então, se não fizer sentido para a gente, muitas vezes a gente vai ficar questionando, fala, poxa, mas eu não vou fazer isso. Daí você vai lá e faz mal feito, né? Então, por exemplo, você trabalha numa loja de roupa, né? Então, você é vendedor de uma loja. Às vezes o dono ou a dona da loja fala, dá uma limpada na vitrine ali, né? Daí você fala, puxa, que porcaria, né? Tem que limpar a vitrine, né? Daí você vai lá, você faz mal feito, ou você não faz, depois a dona ou o dono fala, mas por que você não fez? Ah, não, porque apareceu outra coisa, apareceu o cliente e tal. Mas se você não entender que uma vitrine limpa vende mais, que quando o cliente passa na rua, ele vai ter uma percepção daquela loja a partir do que ele está vendo de fora, né? Então, uma vitrine limpa, organizada, bem iluminada, sem bagunça,
vai vender mais, vai te ajudar na venda. Então, não é somente um trabalho de limpar a vitrine, né? Não é somente um trabalho, puxa, mas estou fazendo um trabalho de faxineiro, estou fazendo um trabalho operacional. Na verdade, não é isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem a sensação de que isso é muito do que arrebenta com o jovem no início de carreira. Porque os primeiros empregos, por exemplo, eu fui digitador. Meu primeiro emprego, eu fui pizzaiolo, né? Eu tinha 16 anos, fui trabalhar de assistente de pizzaiolo, eu ganhava R$ 5 por noite. Então, assim, eu não tinha final de semana, não tinha nada, não ganhava dinheiro também, né? Mas, então, o que que acontece? De assistente pizzaiolo, eu virei pizzaiolo, daí comecei a ganhar R$ 10 por noite, ou seja, já dobrou o meu salário, que era muito pouco na época, mas eu já estava ganhando mais. Então, as coisas vão acontecendo. Depois eu fui trabalhar, eu trabalhei de digitador, né, na empresa de eletricidade. Eu ficava o dia inteiro enfiado em burocracia e eu odeio burocracia, eu odeio papel. Eu gosto de falar, eu gosto de vender, eu gosto de estar com o meio do povo. Era um trabalho que eu não gostava, mas eu tinha que trabalhar, né? Não era uma opção para mim. Olha, eu fiz de tudo já. Fiz bastante coisa já, assim. E fazer o básico bem feito. E às vezes a gente tem a sensação de que, nossa, ninguém valoriza o nosso trabalho, ninguém está vendo. Estão vendo, né? Porque se quando o seu patrão, né, ele pede alguma coisa para você e você está sempre de prontidão, está sempre... eu fui caixa de supermercado, como eu falei, né? E eu via os meninos novos que vinham trabalhar, por exemplo, de empacotador, menor aprendiz. Eu via quem que estava a fim de trabalhar, tudo que você pedia, fazia, tinha disponibilidade, disposição. Esses rapidamente já eram contratados, né? Já subia de cargo, já ia se tornar, por exemplo, repositor de loja, depois chefe de área. E daí eu vi aqueles que só reclamavam, sabe? Teve uma vez que tinha um menor aprendiz, devia ter uns 16 anos, ele falando que o gerente da loja era burro, né? Eu falei, cara, o cara só de loja, só de gerente, ele tem mais tempo do que você tem de idade. Ele gerencia mais de 100 profissionais numa loja que dá lucro. Será que ele é tão burro assim? Né? Às vezes a gente, é o que eu estava falando lá no início, né? É olhar de fora, é assistir o jogo pela televisão e falar, pô, é burro, tá fazendo errado, né? Mas senta na cadeira da pessoa lá, né? Daí você vai ver que tem N coisas, né? Mas, assim, é isso que determina o sucesso de uma pessoa. Faça o básico bem feito. Então, o professor pediu alguma coisa para fazer, faça bem feito, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Você vai ter uma sensação, mas ninguém está vendo. Não, estão vendo. Estão vendo. Porque eu, como professor, e tenho alguns professores aqui, e os professores que trabalham comigo, quando empresas vêm nos pedir, viu, indica um aluno para mim, acontece direto isso. Quem que você acha que eu vou indicar? O aluno que só reclama, que não faz nada, né? Que só passa o tempo. Eu falo para os meus alunos da pós-graduação, eu falo, ó, pessoal, ninguém vai reprovar comigo. Fiquem à vontade, ninguém vai reprovar comigo. Eles até assustam a hora que eu falo isso. Porque é o seguinte, aqui não tem mais criança. Então, vocês estão pagando para vir, e comigo é aula o sábado o dia inteiro. Começa às 8 da manhã, acaba às 5 da tarde. Eu falo, vocês podem escolher vir aqui dormir na carteira, ficar no celular, prestar atenção, ou vocês podem aprender alguma coisa. Eu falei, porque o diploma não é o que vai fazer sucesso. Lá fora, lá o mercado é cruel. Então, você pode sair daqui como especialista de verdade, que sabe fazer, ou você pode sair daqui como alguém com diploma. Só que só o diploma já não basta mais. Essas soft skills, né? Essa capacidade de gerenciar o tempo, a capacidade de dar o melhor, né? De ter um esmero mesmo com aquilo que a gente está fazendo, né? A capacidade de se dialogar, né? Então, deixa eu ir para a próxima pergunta, que senão a gente fica
conversando, tem bastante assunto, né? Hugo, A Regina está perguntando da importância do marketing, né? Marketing digital. Pode ser, nos Bertoldo? tempos de pandemia, né, Hugo? Sim, eu gostaria de saber qual a importância, né, do marketing digital aí no empreendimento, no empreendedorismo, né, nas empresas. Legal, Regina. Então, na verdade, eu sempre brinco que não existe marketing digital, né? A gente, claro, eu falo também, né? A gente chama de marketing digital as estratégias de marketing das mídias sociais, dentro dos sites e tudo mais, né? A gente está no chamado mundo pós-digital, né? O que é o mundo pós-digital? Desde a década de 80, 90, a gente entrou na era digital e agora em 2021 já se fala dessa era pós-digital, porque a tecnologia ela já está tão incorporada no nosso dia a dia que a gente já nem percebe mais o quanto a tecnologia ela afeta os nossos negócios, os nossos dias, né? Então, o que acontece? O marketing, ele é marketing. Não existe marketing tradicional ou marketing digital. Então, o marketing é uma coisa só, né? Agora, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para comunicar? Ela pode ser digital ou não, né? Então, tem muita gente que acha que o marketing tradicional morreu. Não, nem existe marketing tradicional. O marketing é uma coisa só. Então, toda ação de comunicação, toda campanha, eu tenho que determinar corretamente quem é o meu público, eu tenho que saber com quem que eu vou falar, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui com jovens aí de 15, 17 anos, eu não estou falando com profissionais de marketing, ou também não estou falando com empresários, né? Então, a linguagem, ela é diferente. Então, quando eu determino corretamente o meu público, eu determino corretamente qual é a mensagem que eu vou utilizar. Então, assim, eu também falo marketing digital, tá? Então, o marketing digital, ele é fundamental. Hoje, eu não consigo mais desenhar uma estratégia de marketing, de propaganda, sem passar pelas ferramentas digitais. Porque as pessoas se comunicam muito mais através do WhatsApp, né? O e-mail pessoal, principalmente eu ainda trabalho muito com e-mail, né? Mas e-mails profissionais, os e-mails pessoais, as pessoas basicamente já não acessam mais, né? Então, os profissionais de marketing, os marqueteiros, né, ou os publicitários, eles passaram a ter que se adequar completamente, né? Se a gente pegar a estrutura de um anúncio de televisão, né, por exemplo, um anúncio de televisão comercial, ele tem 30 segundos, né? Então, o que acontece? Existe uma forma para se estruturar esses 30 segundos. Basicamente, em 22 segundos, eu faço um suspense, né? Eu conto uma história. Daí, nos 7, 8 segundos finais, eu dou um desfecho para essa história e no final eu assino com a marca, né? Então, o que acontece? Eu tenho mais tempo para contar a história. Agora, igual eu estava contando que quando a gente vai fazer um anúncio para o YouTube, por exemplo, eu tenho 5 segundos só, que é esses 5 segundos que a pessoa já está querendo passar. Então, você percebe que o desafio maior é eu fazer essa pessoa, em 5 segundos, se interessar por querer saber o que eu tenho para falar. Então, eu já não posso mais mostrar minha marca só no final, eu tenho que mostrar minha marca no começo, né? Então, assim, os profissionais de comunicação, os profissionais de marketing, eles estão sempre tendo que se adaptar, sempre tendo que se atualizar. Cada ferramenta é diferente uma da outra. Então, se a gente pega o Instagram, por exemplo, ele é diferente do Facebook, apesar dos dois serem do mesmo grupo, do mesmo dono, né? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp, os três são do mesmo dono. Mas são ferramentas diferentes, que atingem públicos diferentes, né? Então, assim, é fundamental hoje você incorporar o digital. Só que o que acontece, Regina? Em 2021, a maior parte das empresas ainda não está na internet, né? No ano passado, com a pandemia, com o isolamento, né? Chegou-se a se criar no Brasil 10 mil e-commerces por dia, né? Então, assim, de repente, todo mundo deu uma pressa, né? Todo mundo quis ir para o digital. Todo mundo, eu preciso vender pela internet, né? Só que o que acontece?
90% desses e-commerce, eles são inativos. O que é um e-commerce inativo? Um e-commerce que não gera nenhuma venda. E daí você vai falar, mas por que não gera venda? Não gera venda porque é mal feito. Lembra do básico bem feito? O empresário, ele vai fazer um e-commerce, ele faz de qualquer jeito, ele cadastra produto de qualquer jeito, ele não busca ser competitivo no preço, no frete, na logística. Eu costumo sempre dizer que um e-commerce, ele dá bem mais trabalho que uma loja física. Tem muita gente que fala, é mais fácil, ele vai vender enquanto eu durmo. Não vai. Não vai. Eu falo que a internet é uma eterna rua vazia. É uma rua vazia. Se você montar uma lojinha física na última rua da cidade aí, uma hora alguém vai passar na frente. Agora na internet ninguém vai passar na frente da tua loja. Você vai ter que trabalhar aí as estratégias de marketing para poder, mas dá para fazer. E tem muita oportunidade, muita. Quando a gente fala em marketing, né, a gente tem que falar muito em inovação, criatividade, né, atualização, é constante isso aí, né? E a gente vê essa importância do marketing, porque quando você faz um plano de negócios, a primeira coisa que você deveria fazer era o gasto que você vai ter com o marketing. E normalmente a última coisa, né, se sobrar, ele vai fazer, né? Então, até assim, tem esse entendimento, né? Essa maturidade da importância, né, da divulgação, da publicidade, né, de um negócio, né? E principalmente, né, nas redes sociais, né, que hoje em dia estão todos na rede social. Então, uma vez eu ouvi uma informação sobre a Coca-Cola, porque normalmente eles instruem você a gastar pelo menos 5% do seu orçamento, né, em publicidade. A Coca-Cola, ela gasta 30%. Né? Uma vez eu vi uma reportagem sobre isso. E a Coca-Cola nem precisava fazer mais, né? Porque todo mundo chega, em vez de pedir um refrigerante, dá uma Coca, né? Então, para você ver assim, a importância, né, isso aí, né, nos afere essa importância aí da publicidade, né, mesmo você já tendo um nome aí garantido no comércio, você tem que continuar, porque se você não continuar, você pode cair no esquecimento, né, também, e pode ter uma diminuição aí do seu produto no mercado, né. Então, essa, né, é uma importância que eu acredito, e acho que você, né, com certeza, ainda mais, né, sobre a importância da publicidade no negócio. É que assim, Regina, existe até mesmo uma confusão do que é marketing, do que é propaganda, né? Muita gente acha que é a mesma coisa, e não é, né? Tanto que 99% das pessoas acham que é a mesma coisa. Tanto que quando eu vou dar alguma palestra, eu pergunto para o pessoal, viu, vamos começar do começo, o que é marketing? Né? Porque marketing é uma palavra que está na boca de todo mundo, né? E daí o pessoal fala, marketing é divulgação, é propaganda. Não, na verdade, assim, o marketing, tem um cara chamado Raymond Richards, ele é um dos fundadores da faculdade FGV, e ele define marketing como entender para atender lucrativamente. Então, o Raymond Richards, o marketing, o que acontece? A primeira etapa do marketing é uma etapa de muita pesquisa. Conhecimento do público-alvo, conhecimento do mercado, conhecimento da concorrência. Tudo isso está debaixo do guarda-chuva do que o marketing faz, né? Então, assim, depois que eu entendi o mercado, eu vou desenvolver produtos ou serviços para atender essa demanda de mercado. Então, o marketing, ele é como se fosse um departamento transversal numa empresa, né? O marketing, ele tem que estar em comunicação com todas as áreas, né? E então, beleza, desenvolvi um produto, vamos imaginar uma indústria, né? Então, tem lá um departamento de engenharia que vai projetar o produto, desenvolver o produto, né? Se a engenharia não tiver em comunicação com o marketing, muitas vezes eles vão projetar um produto que não atenda aquela demanda, aquela necessidade, né? Então, o que acontece? Daí eu vou fazer o lançamento do produto. Então, uma das estratégias é a propaganda, que a gente chama, o marketing é desenvolvido nos chamados 4 Ps, né? O Kotler, que é o pai do marketing, né? Ele desenvolveu o chamado composto de marketing, o 4 Ps. Produto, preço, praça e promoção.
Então, acontece. Quando eu falo produto, eu também estou falando serviço, né? Então, eu tenho o produto físico, mas também tenho a prestação de serviço. A gerência do marketing, ela é muito parecida dos dois. Porque o serviço, ele é um produto intangível, né? Quando eu falo com o prestador de serviço, o que o prestador de serviço tem para vender? Por exemplo, um cabeleireiro, um advogado, um contador, um mecânico. O que ele tem para vender? Ele é o próprio produto, né? Então, preço, a gente sempre tem que analisar, porque quem define preço não é o departamento financeiro. Quem define preço é o mercado. É claro que a gente tem que conhecer todos os custos, tem que conhecer tudo, mas eu tenho que saber por quanto esse produto pode ser vendido no mercado, né? Praça é a minha área de atuação. Daí, por exemplo, a gente pode chamar de ponto de venda também. Se eu tenho uma loja, muitas das minhas estratégias vão ser dentro do ponto físico. Fachada, vitrine, layout, exposição de produto, iluminação, climatização. Tem 21 pontos que a gente analisa quando faz análise de ponto comercial. Então, assim, tem muitas áreas. E daí tem o último P, que é o P de promoção. Promoção não é liquidação, né? A palavra promoção vem de promover. E daí sim a propaganda, né, a publicidade está dentro desse P de promoção, que é uma das estratégias que a gente utiliza para promover o negócio, né? Então, é mais para mostrar mesmo que o marketing ele é mais amplo do que a gente imagina. Não é só propaganda em si, né? A Giovana quer saber um pouco das matérias. Giovana, na faculdade de publicidade, a gente tem as matérias... O primeiro ano da faculdade é sempre o mais chato, tá? E isso qualquer faculdade que você quiser fazer. Porque o primeiro ano ele é muito teórico. Então, tem a teoria da comunicação, psicologia, antropologia, sociologia, né? Então, tem um monte de disciplina. E uma coisa que eu acho um barato, assim, é ruim, mas é interessante. A gente vai entender a faculdade só depois que a gente se forma. Porque, é claro, né, quando você entra numa faculdade de publicidade, o que você quer? Você quer criar campanha, você quer aprender a mexer nas ferramentas, você quer... Só que esse embasamento do primeiro ano, ele é muito importante, ele é muito fundamental. Por exemplo, eu hoje, já há uns 5 anos para cá, eu estudo psicologia, antropologia, sociologia, psicanálise, programação neurolinguística, que é a PNL. Por quê? Tem que entender de gente, né? Eu comecei a estudar muito forte uma coisa chamada neuromarketing, ou seja, entender como é que o cérebro funciona, como é que o marketing pode ser aplicado de maneira neurológica, né? Como é que o cérebro funciona, como é que as pessoas assimilam a informação. Tudo isso é importantíssimo saber, né? Então, o que acontece? Essas disciplinas que na época da faculdade eu achava um saco, e acho que a Tânia falou, né, que foi fazer biologia e chegou lá, a gente tem também disciplina de matemática, viu? A gente acha que vai para a arte, para a área da publicidade, não tem matemática. Eu tive estatística, né? Então tem algumas disciplinas, por exemplo, fotografia, que foi uma disciplina que eu brinco que me frustrou bastante, porque eu achava que eu ia pegar uma câmera e aprender a tirar foto. Só que eu tive 2 semestres de fotografia, o primeiro semestre eu não peguei na câmera. O primeiro semestre foi física ótica. Então, por quê? É física pura, né? É captação de luz. O que a palavra fotografia significa? Foto é luz, né? E grafia é gravura, né? Você registrar a luz. Então, aprendi a fazer cálculo mesmo, era física pura, né? Aprendi a fazer cálculo para conseguir tirar uma boa foto, né? Então, daí, a faculdade começa a ficar uma delícia mesmo no 3º ano. Qualquer faculdade, né? É igual se você for fazer educação física, por exemplo. Você acha que você já vai pegar uma bola e aprender e vai jogar a bola. Meu, você vai pisar na quadra no 2º ano.
Primeiro ano é o quê? Anatomia, né, fisiologia. Então, assim, toda a faculdade, nos primeiros anos, ela é mais difícil, ela é um pouquinho mais chata, né? Então, pega fogo mesmo no terceiro ano, daí é uma delícia, porque daí você vai ter aula de criação, você vai ter aula de design, você vai ter aula de redação publicitária, você vai ter aula de mídia, né? Mídia é uma aula bem interessante também, é cálculo puro, né? Você vai aprender a fazer vários cálculos de como é que você analisa o retorno do investimento, né? Então, eu pus um outdoor na cidade, como é que eu analiso o retorno disso para a empresa, né? Agora com a mídia social, né? Como é que eu analiso? Eu impulsionei R$1.000 no Facebook, no Instagram. Como é que eu sei se isso me deu retorno ou não, né? Então, é uma aula de mídia. Tem aula de atendimento, que você aprende a fazer uma ferramenta muito importante que a gente utiliza, chamada briefing, né? O briefing, o que ele é? Ele é um levantamento prévio de informação. Então, imagina que tem uma função de atendimento, que são os atendimentos, ou gerente de conta, enfim, dentro das agências de propaganda, que é justamente aquele, é o vendedor da agência, né? Aquele que vai lá no cliente, prospecta. Eu sempre adorei essa área, né? Então, você vai lá, você conversa com o cliente, você entende a necessidade do cliente. Então, esse atendimento, ele faz uma função que a gente chama de tráfego, né? Ele é o tráfego de informação dentro da agência. Então, ele é o que tem contato com o atendimento, né? Então, com o cliente, ele pega as informações, tudo que o cliente está querendo, está esperando e tudo mais, ele traz para dentro da empresa, e daí ele passa para o pessoal de planejamento, que é uma outra disciplina, né? O pessoal vai planejar as ações que acredita-se consiga dar resultado para aquele cliente. Então, se ele fala, eu preciso fazer uma ação porque eu preciso aumentar em 10% as minhas vendas. Então, beleza, traz para dentro da agência isso, o pessoal de planejamento desmembra esse objetivo da empresa, monta um planejamento, passa-se para o pessoal de criação criar as artes, sejam elas impressas ou digitais, e-commerce, ação de ponto de venda, enfim, daí tem um monte de ações, né, que daí é o pessoal de criação. O pessoal de criação tem o pessoal de redação e tem o pessoal de design, né? E algumas agências mais estruturadas podem ter programador, né, que também vai trabalhar principalmente na parte de programação de web, de criação de site, e-commerce e tudo mais, né? E tem um pessoal que é chamado de arte finalista, que quando a gente faz um design para alguma coisa, né? Então, eu fiz um panfleto. Então, para mandar para a gráfica, a gente diz que tem que fechar o arquivo, né? É colocar as margens de corte, trabalhar as cores, né? Para ver se as cores estão corretas antes de mandar imprimir. Tem aula de produção gráfica, eu tive aula de produção gráfica, então, por quê? Para aprender tamanho de papel, tipos de papel, o que dá para fazer dentro da parte gráfica, eu sempre adorei a parte gráfica. Tem aula a gente chama de RTVC, que é rádio, televisão e cinema, né? Então, é onde você vai aprender também como que se produz um spot para rádio, como se produz um comercial para TV, você grava coisas, né? Então, você tem estúdio de televisão, estúdio de rádio e cinema, né? Então, assim, é uma faculdade que ela passa por todas as etapas de uma agência de propaganda mesmo, né? E daí, dentro dessas etapas, ao longo da faculdade, você vai se apaixonar por uma. Por exemplo, eu até o terceiro ano, eu brinco que eu era redator convicto, porque eu sempre gostei de escrever. Então, eu adorava a redação publicitária. No terceiro ano, eu fui para um festival que acontece lá em São Paulo, chamado Festap, lá na FAAP. É um festival que vem aluno do Brasil inteiro. E lá eu tive uma palestra com um cara, chamado André Furlaneto, nunca mais vamos esquecer o nome dele, que ele falava de planejamento de comunicação. E, nossa, aquela palestra mudou a minha vida, porque eu vi a importância de planejar as ações. E daí eu falei, nossa, é aí que eu quero trabalhar. Daí eu saí um pouco dessa parte criativa
e vim para a parte de planejamento, estou até hoje aqui. A Sandra falou do Daniel Godry. O Daniel Godry é ótimo, ele ainda está. Eu conheço muito o filho do Daniel, né? Eu já tive a oportunidade de palestrar junto com ele, o Daniel Godry Júnior, e que é muito bom também, mesmo padrão do pai, assim. O Renan está perguntando se é difícil ser reconhecido aqui no interior. Quando eu estava na área não havia. Então, Renan, na verdade, eu quero que vocês tirem um pouco do preconceito, tá? Eu brinco que eu não gosto de 3 termos. Em Paraguaçu Paulista, no Brasil e hoje em dia. Porque a gente costuma utilizar isso para justificar os nossos fracassos. Como se tudo em Paraguaçu fosse ruim, como se tudo no Brasil fosse ruim e como se tudo hoje em dia fosse ruim. Na verdade, não é assim, né? Eu vejo, e eu sempre brinquei, que a gente sofre do complexo de vira-lata. Então, o que acontece? Por exemplo, lá em Assis, algumas das maiores agências de propaganda estão em Assis, né? Tem multinacional que contrata agência de Assis. Pouca gente sabe disso, mas você tem a Quest, por exemplo, lá, que atende a Adidas, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo daqui de Bauru, que ele atende a Havaianas. Ele trabalha com desenvolvimento de design em 3D, né? Ele que fez ação para Havaianas que foi para o mundo inteiro, daqui de Bauru. Então, assim, não existe mais, e principalmente a internet, engraçado, né? Eu que sou um pouco mais velho, né? Eu acho que o Bertolli, né? Quando a gente era mais novo, Bertolli, a palavra da moda era globalização, né? Quando eu estava no ginásio, né? Aulas e aulas e aulas sobre isso. Os livros, né? Falava-se tanto em globalização e hoje não tem mais essa barreira do interior. O problema, por exemplo, do marketing digital, Renan, é que a maior parte dos profissionais não se especializa, eles só ficam fazendo design, né? Então, assim, não consegue desenhar uma estratégia bem feita, não consegue analisar se está dando resultado. Então, o que acontece? A gente é remunerado não pelo nosso tempo de trabalho, a gente é remunerado pelo impacto que a gente causa nas empresas. Então, por exemplo, se você for vender o seu trabalho de marketing digital, se o teu discurso for, então, eu faço 2 artes por semana, claro que a empresa vai te pagar pouco. Você não está ofertando nada que vá modificar o resultado da empresa. Agora você fala, não, eu faço análise das métricas do seu Instagram, eu faço toda a parte de gestão de impulsionamento, de controle de resultados, né? Eu garanto que você vai aumentar as vendas, eu garanto que vai aumentar o fluxo, porque o empresário, e como eu atendo só o pequeno empresário, eu vejo essa angústia. Ele quer contratar uma agência, mas a maior parte das agências não oferece algum resultado prático. O empresário, o que ele quer? Ele quer aumentar as vendas. Então, se você falar, eu faço arte com o Instagram, cara, você vai ganhar pouco mesmo, né? E, infelizmente, Renan, é a maior parte dos profissionais. É o que eu estava falando agora há pouco, é fazer o básico bem feito. Quer trabalhar com marketing digital? Então, seja o cara do marketing digital. Engraçado, a minha mãe, ela sempre ensinou isso pra gente, desde pequeno. Ela falava assim, não importa no que vocês querem trabalhar, eu e meu irmão, né? Seja o melhor. Ela falava, você quer ser mecânico? Seja o melhor, porque você vai ganhar muito dinheiro. Você quer ser padeiro, você quer ser psicólogo, você quer ser... Assim, se você for mais um no mercado, você não vai ganhar dinheiro mesmo, né? Agora, quem realmente está afim de ser diferente, e assim, dá mais trabalho. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que fazer mais cursos, você vai ter que trabalhar até mais tarde, né? É igual o pessoal brinca, quero abrir meu negócio para eu ter mais liberdade. Se engana quem quer abrir o negócio para ter mais liberdade. Porque
ser empreendedor, você vai ter que trabalhar muito mais. A Giovana falando que ama psicologia, eu também amo, viu, Giovana? Amo psicologia. No entanto, existe... Na verdade, o que é a publicidade? É a junção de psicologia com técnicas de venda, basicamente. Agora, você vai ter que definir como você se vê lá na frente. A psicologia dá para você trabalhar em várias áreas, né? Dá para trabalhar como psicóloga na área empresarial também, né? Na parte de recrutamento e seleção, na parte de recursos humanos, né? É uma boa área da psicologia. Dá para trabalhar com psicologia clínica, né? Que é quando você atende realmente os pacientes, que é aquele papel que a gente conhece mais do psicólogo, né? Que é onde a gente... O Bertolli está em duas câmeras, né? Psicólogo clínico, né? Fernani, já passando a hora. Mas é aquele negócio, né? A conversa tá boa e aí vai indo. O Bertolli acho que tá com problema de conexão lá, ele tá pulando de galho em galho. Ele fica no computador da esposa, no computador dele. Entendi. Não, mas é isso, assim, a psicologia realmente é apaixonante, sabe? Eu estudo bastante psicologia, estudei bastante psicanálise, né? Então, como eu sou muito curioso, eu gosto de entender as coisas. Eu acho que a curiosidade é uma das características do profissional de sucesso. Tudo eu quero entender, tudo. Tudo. A minha esposa dá risada, assim, tudo eu quero entender, sabe? Tudo eu quero... Igual ano passado nós compramos um cachorro, né? Que ela queria um cachorro, eu não queria cachorro nem gordo. Né? Daí, compramos um cachorro. Eu gastava horas do meu dia pesquisando ração, entendendo o que tem numa ração, o que não tem na outra. E daí ela falava, você é especialista em ração de cachorro. Eu falei, assim, eu sou curioso, eu quero saber por que uma custa R$300 e outra custa 50. Porque uma causa com uma não causa, né? Então, porque é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, assim, isso a gente traz para a nossa vida, isso a gente traz para o marketing também. Por que um carro custa 3 milhões e outro custa 50 mil? Por que uma camisa custa R$400 e a outra custa 30? Né? Então, assim, existe um porquê, não é ao acaso. Né? Eu brinco, eu sempre uso o McDonald's como um grande exemplo. Né? O McDonald's, pessoal, tem o melhor lanche? Tem o mais gostoso? Tem o mais barato? Tem o maior lanche? Não. Então por que a gente come no McDonald's? Né? Daí tem gente que fala, cara, que... Eu sou extremamente crítico, sabe? Eu penso como você, eu fico analisando, acho que eu fiz muitos cursos, na época que eu era franqueado de uma empresa de Londrina, eu fiz muitos cursos de marketing institucional, e vi muita palestra do Godric, né, eu coloquei ali para você, então eu chego a ser chato, cara. Eu começo a analisar as coisas e eu vou pondo para fora, e o povo não gosta, tem gente que não gosta de ficar ouvindo isso toda hora. Você sabe que eu fico... A minha esposa, o Bertolli, minha esposa é advogada, mas ela não gostou da área. Ela fez a faculdade, não se encontrou na área, trabalhou em vários escritórios, nunca foi apaixonada por isso. E agora, na pandemia, ela resolveu abrir uma loja de roupa. Então, ela começou a vender roupa pelo Instagram e se encontrou, cara. É a área que ela gosta. Está indo super bem. Só que o que acontece? Cássio Ferreira espeta de pau, né? Ela tem um consultor de marketing dentro de casa, mas eu não sei nada, né? Mas eu não sei nada. Ontem eu vi uma reportagem no jornal de uma moça que vendia X lá por mês na loja dela, e depois da pandemia ela triplicou a venda dela pelo marketing através das redes sociais. Ela falou, só que eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na loja. Na loja eu ficava atrás do balcão e ficava esperando o cliente entrar. Você falou do negócio que a internet é uma rua vazia. Ela falou, agora ela veste as roupas e fica desfilando dentro da loja e mandando vídeos para os colegas, para as amigas, para grupos. E ela vai trocando as roupas, cara. Ela entra no vestiário, troca de roupa e já vendeu aquela roupa. Aí ela põe outra e já vem. Ela disse que está vendendo o triplo.
É isso mesmo, Bertolli. Assim, E mudou ela a criou forma das pessoas como comprarem. é que fala, uma forma de mostrar, né? Ela fez um marketing Mudou, diferente dela. mudou. Então, quando o pessoal fala, o mercado está ruim. Não, o mercado não está ruim. O mercado mudou. É isso mesmo. Exatamente. O O mercado mercado mudou. mudou. Então, E é é contínuo, igual né? falar... Essa mudança é contínua. Hernani, é igual eu estava falando questão de contratação de profissional. Antigamente, se analisava currículo, hoje não. Tem empresa que eu atendo daqui de Bauru, por exemplo, e eu comecei a implementar essa métrica também. Tem processo seletivo que a gente participa, que eu falo, não me manda o seu currículo. Escreve um e-mail para mim dizendo por que você quer trabalhar aqui. Só isso. Meu filho tem uma empresa de consultoria ambiental e quando ele vai contratar funcionário, ele fala, mas você não vê o currículo do povo? Eu falei, eu não. Eu tenho um profissional de fora que analisa e faz análise e passa para mim. Eu sou o último a conversar com o cara. Quando eu vou conversar com o cara, já está contratado praticamente. É totalmente diferente do que eu imaginava que seria hoje uma empresa. Entendeu? Hoje eu vi um diretor postando numa mídia social, um diretor amigo meu, ele falou assim, eu não analiso o currículo, eu analiso o brilho nos olhos da pessoa durante a entrevista. Para você ver como é que são as coisas, as mudanças que chegam. Porque é o seguinte, eu faço umas perguntas quando eu estou selecionando alguém, eu falo, viu, por que você quer trabalhar aqui? Graças a Deus. Por que você quer trabalhar aqui? Sabe? É simples. Eu pergunto, por que você quer trabalhar comigo? Sabe? Tem uma pergunta que eu faço o seguinte, você quer trabalhar ou você precisa trabalhar? Se a pessoa fala que precisa, tá fora. Precisar, todo mundo precisa. Eu não quero alguém que precise trabalhar, eu quero alguém que queira trabalhar. Porque o querer é o que move a pessoa. É o querer que move a pessoa. São palavras fundamentais na hora que você vai fazer uma entrevista. Ixi, muda completamente. Sabe, igual eu estava vendo eu achei bem interessante, sabe? Estava vendo uma entrevista e o cara falando quando vai, por exemplo, promover alguém a gerente, né? Então, normalmente tem uma pergunta que a gente faz, você se sente pronto para esse cargo? E daí, o que a gente espera que a pessoa responda? Não, eu estou pronto, eu esperei por meu momento, eu esperei a vida inteira por esse momento, não sei o quê. Isso é o normal, né? Eu também responderia dessa maneira. E daí ele falou o contrário. Ele falou, não, eu contrato aquela pessoa que fala o seguinte, olha, eu não estou pronto porque eu ainda não vivi esse momento. Então não tem como eu te dizer que eu sei o que eu vou fazer. Eu não vivi ainda, eu trabalho aqui há tantos anos, mas eu nunca fui gerente. E essa é a realidade. É aquele negócio, eu quero ter essa experiência. Então, daí eu achei fantástico. Foi essa semana que eu ouvi isso, sabe? Realmente mudou a minha visão sobre isso. E é verdade. Porque normalmente aquela pessoa fala com uma convicção, não estou pronto, certeza, vou arrebentar, vou fazer. E, às vezes não. Às vezes é apenas uma fala copiada, tirada de algum lugar, exatamente para poder colocar em prática. É igual quando eu pergunto qual que é seu defeito. Você sabe que, assim, eu fiz muito curso, eu fui professor de um curso técnico também, né? Antes, né? Eu dava aula de desenvolvimento pessoal. Então, eu ensinava até os alunos a responder essas perguntas, aquela resposta pro forma, sabe? Qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Sabe? É o camuflar, né? Já não cai mais em... Quem está recrutando já não cai mais nessa, tá entendendo? E daí eu me lembro um dia que eu fui participar de um processo seletivo da Ambev, lá em Londrina. E o cara me quebrou as pernas. Ele falou, me fala 3 defeitos seus. Não era só um. Aí ferrou. Eu só pesquisei um. Porque no fundo é isso mesmo, sabe? Assim, os recrutadores, né, a psicologia, os recrutadores, eles já não estão mais caindo nesse papo. Então as empresas querem gente de verdade. Porque eu falo que se quem está procurando um emprego está angustiado, quem está procurando um funcionário está 10 vezes mais angustiado.
porque envolve muita coisa. Não pode errar, sabe? Conversei com um amigo que está... Tá travando, viu, Bertolli? Acho que já travou, acho que caiu lá de novo. É tempo de chuva, mora na chácara, aí às vezes a Fogo no vida... sítio, né? Olha lá, voltou, Bertolli? Não, não voltou ainda, desistiu de novo. Olha lá. Ainda não? Agora voltou. Agora sim. Agora caiu de novo. Esse meu amigo de Rondonópolis trabalha numa multinacional, e ele trabalha na área de contratação, de RH. Ele falou que o melhor funcionário que ele contratou até hoje é um rapaz abaixo da idade média que ele contrataria, ou que o pessoal estava esperando. Ele usa dread até no meio das costas, vai trabalhar de skate e é gay. Ele falou, é tudo que eu não contrataria. Ou que a empresa tradicional contrataria. O cara é extremamente inteligente e produtivo. Só que ele vai de uma meia de cada cor, um tênis de cada cor, com aquele dread enorme, e às vezes vai de bermuda trabalhar. Então. Só que é um cara que é um foguete de pensamento e de criatividade. Né? Então, hoje não existe mais aquele currículo para se seguir. Hoje é a personalidade. Hoje é o brilho nos olhos que você falou. Na verdade é o seguinte, depende da forma como você quer se vender, né? Quando você vai num processo seletivo, você está se vendendo. Quando você vai paquerar alguém, você vai levar alguém para jantar, você vai se vender. Então, o que acontece? Hoje eu tô em casa, eu tô de camiseta, né? Eu estourei meu dedão, caiu minha unha, por isso que eu tô com um curativo no dedo aqui. Então, mas, por exemplo, eu tenho os 2 braços tatuados, né? Eu sou bastante tatuado no corpo. Então, o que acontece? Quando eu trabalho, quando eu vou atender cliente, eu não vou de camiseta. Eu uso camisa fechada, até o punho. Sim. Daí você vai falar, mas tem preconceito? Não, não é questão de preconceito. É que eu não quero que a minha tatuagem vire o assunto da conversa. Isso. Então, eu prefiro me preservar. Ou foco depois, né? Eu prefiro me preservar, né? Então, assim, é uma decisão. É uma decisão. A forma como você se veste, a forma como você se porta, a forma como você fala, você vai ser visto por aquilo, né? Então, no marketing, a gente chama isso de posicionamento de marca, tá? O que é o posicionamento de marca? Tanto para um produto ou para uma pessoa, o posicionamento é como você quer ser visto. Você tem que pensar como você quer que a outra pessoa te enxergue. Isso a gente planeja no marketing. Quando você vai lançar um produto, quando você vai fazer uma propaganda, como você quer ser visto? Se você quer ser visto como uma pessoa séria, eu brinco, né? Uma das disciplinas que eu dou na pós-graduação é justamente marketing de serviços. Eu falo, tá, se eu quisesse ser enxergado como um peão de rodeio, se eu quero chegar num lugar e as pessoas batem o olho e falam, o Hugo é peão de rodeio, como é que eu tenho que me vestir? Como peão de rodeio. Eu tenho que me vestir de botina, de chapéu, de fivela, de camisa, né, xadrez, de calça jeans. Que carro que eu tenho que dirigir? Né, uma caminhonete. Que música que eu tenho que ouvir? Que lugares que eu tenho que frequentar? Baile, rodeio, né? Com quem que eu tenho que andar? Então, assim, tudo isso, vocês percebem que tudo isso constrói a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Agora, se eu não construo essa imagem, né? Olha, vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu um dia fui numa cidade daqui perto chamada Jaú. E eu fui dar uma consultoria, eu estava lá no Distrito Industrial de Jaú, eu estava dando uma consultoria para uma indústria, e deu a hora do almoço, a gente saiu para almoçar, eu e o empresário. E a hora que a gente saiu, tinha 2 meninas andando na rua, uma roupa normal, tava de rasteirinha, tava de uma saia, né, blusinha, saia, enfim, dando risada e andando devagar, né? E daí ele falou assim, nossa, é o dia inteiro isso. Eu falei, o quê? Ele falou, tá procurando emprego, estão distribuindo currículo.
Eu falei, mas desse jeito? Porque você olha a pessoa andando na rua, dando risada, andando devagar, de chinelo, né? Que rasteirinha é um chinelo, o nome mais bonito para chinelo. Andando devagar. Você fala, pô, uma pessoa que está realmente procurando emprego, ela está, pelo menos, de calça, ela está andando um pouco mais rápido, ela não está arrastando o chinelo. Então, existe uma linguagem corporal da pessoa que realmente está afim. Sabe? Então, assim... Hugo, esse meu amigo que trabalha nessa multinacional, você está me ouvindo aí? Estou, assim. Ele disse que a contratação nessa empresa segue protocolos que hoje você não vê mais o candidato. É verdade. Não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Você não vê o candidato para que isso não influa, não interfira na sua decisão. Não, mas isso é verdade. Você não vê a cor dele, a cara dele, o cabelo dele, nada. Sim. Ah, é verdade. Assim, mudou muito. Os processos seletivos mudaram muito. Eu lembro que tinha empresa que falava assim, precisamos de secretária que tenha boa aparência. Tinha que ter boa aparência falar isso. Hoje você vai preso. Ah, vai, né? Só que assim, hoje as empresas não... Na verdade, assim, Bertoli, com relação à questão da aparência, tem um aspecto mais profundo com relação a isso, sabe? Não é só a questão da pessoa ser bonita, mas tem uma questão de que se a pessoa não cuida nem da própria aparência... Sim, claro. Sabe? Ela vai cuidar do ambiente de trabalho? Sabe? Isso a psicologia ela explica de cabo a rabo, sabe, cara? Hoje, por exemplo, está muito na moda ter barba, né? Eu nunca tive barba, então o que eu tinha de barba eu tirei no laser, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa indústria que a gente tinha que fazer a barba. Entende? O gerente passava e falava, essa barba aí não vai fazer? Tinha que fazer a barba. E isso eu estou falando de 13 anos atrás, 14 anos atrás, né? A Giovana falando que a barba do lagarto estava patinando. Deixa eu ver o que ela falou aqui. E depois a barba, ela passou a ser incorporada no homem mais moderno e tudo mais. Eu falo que eu fiz luzes, fiz xenon. Não é nem luz. Não é nem luzes, xenon. Na barba e no cabelo. Eu falo pra minha esposa que antes de eu casar, eu não tinha cabelo branco também. Hugo, a minha internet aqui tá terrível. Eu estou arrumando um bloco para ver se vira roda. Então, mas eu queria, de coração mesmo, agradecer esse papo, esse tempo que você forneceu para a gente, que você dedicou para a gente. Isso aqui vai influenciar, sem dúvida nenhuma, no sonho, no projeto de vida desses alunos que acompanharam aqui, e os que vão acompanhar, porque tudo foi gravado, né? Nós vamos replicar isso aqui para outros alunos, em outras salas, né? E você foi sensacional, cara. Adorei a sua palestra. Que bom. Fala também, aprendi coisa que eu não sabia, né? E a sua experiência de vida é muito bonita. Você saiu lá de baixão e ganhou tudo no braço, na raça. Isso eu valorizo muito isso aí. Eu saí de uma roça de algodão e fui vender sorvete, fui comerciante, fui empresário e sou professor. Então, né, a gente não pegou nada fácil, né? Não caiu nada do céu para a gente. E a Giovana está agradecendo aí a sua palestra, deu seus parabéns. Também. Isso. Então, eu gostaria, em nome da escola, dos coordenadores da direção, agradecer muito a oportunidade que você nos deu hoje. Imagina, foi um prazer para mim, uma alegria, sabe? E nós vamos atrás de você de novo. Pode vir. E assim, para quem quiser empreender, abrir o seu negócio, é um caminho lindo, sabe? É o caminho de você construir o próprio sonho. É muito mais difícil se construir o próprio sonho. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, você vai construir o sonho do outro, né? Sim. E assim, tem formas de mudar o mundo, tá? Tem formas de mudar o mundo dando o nosso melhor, fazendo o básico bem feito. Guarde essa frase com vocês. Faça o básico bem feito. O mínimo, mas que seja bem feito, né? O mínimo com esmero, sabe? O mínimo com bem feito. Daí vocês vão ver que o mundo vai reconhecer isso.
Beleza, Valeu, pessoal? Ó, um grande beijo. Muito obrigado, um grande abraço. Fiquem com Deus e sucesso aí para todo mundo. Valeu, Se cuida. muito obrigado. Deus te Cara. abençoe. Tchau, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Falou. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.